Chegou a hora de fazer um raio-x do mercado imobiliário em Brasília. Afinal de contas, o nosso convidado é especialista no assunto. Chega pra cá, vem pra cá, Leonardo Guerra. Olá, Leonardo, seja muito bem-vindo, é um prazer. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui no nosso podcast no Tom dos Imóveis e é maravilhoso receber você aqui. Eu que agradeço, da oportunidade de falar para o mercado. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é conversar com o mercado, entender as necessidades do mercado, levar informações, afinal, dados e informações que é o que faz um corretor se tornar altamente produtivo, é o que faz com que ele consiga realizar o desejo, os objetivos dos seus clientes de forma rápida e direta. Leonardo, você é diretor regional da Remax em Brasília. Então, Master franqueado regional da Remax. Master franqueado. No Distrito Federal. Eu vou querer saber detalhes de tudo isso, de todo o trabalho que você tem feito daqui a pouquinho. Perfeito. E para quem é esse podcast de hoje? Bom, esse podcast de hoje é para você que é dono de imobiliária e talvez tenha passado por dificuldades. Talvez não tenha feito com que o seu negócio tenha um roteiro claro, uma previsibilidade diária e talvez você não consegue manter os seus corretores. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse podcast. Nós vamos discorrer sobre todas essas dores que as imobiliárias tradicionais que estão aí há muitos anos, fazem um trabalho belíssimo em alguns casos, outras acabam ficando pelo caminho. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje. E é claro, se você está interessado em vender o seu imóvel, em comprar um imóvel, esse podcast também é para você, porque você vai entender melhor o mercado imobiliário e saber como que você pode vender o seu imóvel de uma forma mais rápida. E é isso que a gente vai falar aqui com o Leonardo Guerra. Antes de mais nada, eu queria saber um pouquinho da sua história. Não tem jeito, você vai ter que abrir aqui os porões e revelar para todo mundo um pouquinho da sua história, Leonardo. Aliás, as pessoas se conectam com pessoas, então sim, eu preciso saber. Você chegou aqui e tal, é o Master franqueado da Remax, eu quero saber lá atrás, porque o mais importante, a gente percebe, né? Aquilo que a gente mais lembra na nossa história é a trajetória. Sim. Nem tanto, eu cheguei aqui, mas é como eu cheguei até aqui. Sim. Então, como que o Leonardo chegou até aqui? Falando um pouco de quem é o Leonardo. O Leonardo é um filho de nordestinos. Meu pai, eu digo que eu sou nordestino PO, puro de origem. Meu pai é pernambucano, minha mãe paraibana. Mas eu nasci aqui em Brasília, eles já tinham vindo para Brasília, se casaram, vieram para cá. E eu me criei aqui nessa cidade. Eu vivi a minha vida inteira, adoro essa cidade. Brasília não tem outro lugar no mundo que tenha a qualidade de vida que a gente tem. Sempre fui uma pessoa, de certa forma, até bem retraído, bastante tímido na escola. E ao longo dos anos a gente vai se desenvolvendo. Sempre gostei muito de números, sempre fui da matemática, da física, e isso me levou ao curso de engenharia. E sou engenheiro, me formei em 98, então já tem aí algum tempo que eu estou no mercado imobiliário. Num primeiro momento até muito mais numa área técnica. Eu sei que muita gente gosta de dizer que começou de baixo na carreira, na história, na vida, e eu na profissão também comecei de baixo. Eu comecei descendo em tubulão para liberar a fundação antes do prédio começar a subir. Então, comecei ali, depois de um tempo fui para uma incorporadora e nesse momento eu comecei a ter contato com as pessoas, com os clientes, entender a necessidade dos clientes, e isso vai moldando a gente, né? Hoje, muitas pessoas, a gente já conhece muita gente, já passou por muita, né? Teve contato com muita gente dentro do mercado, de clientes, de corretores, de donos de imobiliária, e mais precisamente há 9 anos eu assumi esse projeto da Remax, que é um projeto que traz como princípio a profissionalização, o apoio para os profissionais e para as empresas no mercado imobiliário. A gente observa que é um mercado ainda que não tem o reconhecimento que merece
por parte de vários players, e a gente está aqui para mudar isso, para mudar essa imagem. Então, o Leonardo é esse cara que gosta de estar com as pessoas, é esse cara que tenta de alguma forma sempre agregar, trazer as pessoas para próximo. É um cara leal, o Leonardo é um cara que preza pela integridade, pela transparência nas relações e pela sinceridade. A gente já está vivendo hoje numa sociedade onde as pessoas querem tirar uma das outras, e eu acho que isso já está fadado. Ninguém aguenta mais isso. Então, eu estou sempre procurando ajudar, contribuir, e é isso. Eu tenho essa essência. Os meus pais são médicos e eu tenho essa essência de ajudar as pessoas. Eu acho que vem um pouco do gen ali também. Leonardo, isso é interessante saber, né, esses detalhes, porque assim, a gente percebe que você já analisando desde quando, você começou no mercado imobiliário ali, em que ano? Exatamente. 2001. 2001. Então, maioridade já atingiu a maioridade. Já a maioridade já atingi. E como é que foi essa transição do mercado anterior que você estava Sim. E a sua entrada na Remax? Foi uma mudança, ela foi gradativa, foi natural. Eu dentro da incorporadora que eu era funcionário, comecei lá numa área técnica, essencialmente técnica, fazendo acompanhamento de projetos e tal. No meio do caminho, e era uma empresa que tinha um cuidado muito com o cliente, e a gente tinha a ideia de personalizar os imóveis ao longo da construção. Então eu já começava a atender clientes que já tinham comprado os imóveis, e eu fazia o trabalho da personalização da unidade, orçamento e tal. Quando foi mais para 2004, 2005, eu comecei a enveredar também para a área de desenvolvimento do produto, entendendo a necessidade do mercado para que a gente pudesse lançar um produto que fosse bastante aceito no mercado. E ali a gente começa a conversar com mais pessoas, conversar com quem está na ponta vendendo o imóvel, e eu comecei a ter muito contato com alguns corretores que prestavam serviço para essa construtora e que eles levavam o cliente antes da compra. Então, a gente começou a atender o cliente nesse processo da aquisição. E aí, com o passar do tempo, a gente decidiu lá na empresa de montar uma estrutura de vendas interna. Isso foi em 2006. E essa estrutura de venda interna, eu seria o coordenador, o diretor dessa imobiliária. A gente constituiu uma imobiliária onde eu me tornei sócio dos donos da consultora na imobiliária, e a gente começou a participar do processo de venda com outras imobiliárias parceiras para ter uma sensibilidade, um feeling melhor do que estava acontecendo com o mercado. E aí foi quando eu tirei o Cresce. Então, meu Cresce é de 2006 para 2007, final de 2006, início de 2007. Eu tirei o meu Cresce. E de lá até 2015, eu tocava essa imobiliária dentro da construtora, fazendo as outras atividades que eu fazia, desenvolvia na construtora também. O que eu observei nesse período? Eu estava envolvido no mercado primário, mercado de imóveis novos, lançamento, não tinha ainda nenhuma participação no mercado de imóveis usados, mas o que eu observava? Eu observava que dentro do mercado primário você vê treinamento de produtos, então as construtoras sempre promovem treinamento para que o corretor seja um especialista naquele produto, e eu via também um mercado com muita oportunidade, mas eu estava bem naquele momento lá. Quando foi em 2014, o mercado imobiliário primário, a gente vinha com uma dificuldade muito grande de venda de imóveis. O primário, na verdade, o que acontece? O mercado imobiliário, para quem está na intermediação, não existe crise.
a crise ou é do proprietário do imóvel ou é do comprador, porque isso é uma questão de oferta e demanda, e aí, em função disso, faz com que ou o proprietário precise baixar o preço para vender, ou tem uma procura muito grande e o comprador vai ter que pagar mais caro porque tem muita gente querendo comprar um imóvel. Então, em 2014, a gente estava num momento onde estava ruim para os proprietários, isso inclusive as consultoras. E aí foi o momento que eu mudei e procurei alguma coisa, e aí fui atrás da Remax para eu me tornar um franqueado da Remax. Então, a Remax não bateu na minha porta, eu fui atrás para eu me desenvolver. Eu via que a minha imobiliária, que já tinha ali 2014, 2015, já tinha 8 anos, era uma imobiliária que precisava ter processos, especialmente na atividade comercial. O que a gente vê muito no mercado imobiliário? Um corretor que é bom corretor, é um bom profissional, é aquela pessoa que nasceu para venda, e a gente vê menos, inclusive nas imobiliárias, é o processo de fazer com que a venda seja, de fato, um processo, técnica, e menos depender da habilidade de um corretor. Então, em 2015, eu procurei a Remax querendo ser um corretor, querendo desenvolver melhor a minha imobiliária, porque naquele momento eu estava saindo de dentro da consultora e ia sair com a imobiliária 100% minha, entendeu? E na época, Leonardo, o que fez os seus olhos brilharem para a Remax? Para a Remax, a oportunidade de abrir as portas para fora do nosso quadradinho. Num primeiro momento, do ponto de vista de negócios, eventualmente fazer negócios fora daqui, ou me conectar com construtoras, ou o meu mundo era muito de construtora, então era me conectar com construtoras ou com players de fora do mercado do Distrito Federal. Isso foi o que num primeiro momento me chamou a atenção. E uma outra coisa que também me chamava a atenção, a logomarca da minha imobiliária era uma logomarca que eu tinha criado. E eu percebia que faltava ali algumas questões do ponto de vista de branding. E a Remax é uma marca uma franquia, branding é a primeira coisa que ela tem que cuidar, tem que zelar. Então isso foi uma das primeiras coisas que me chamou de fato muita atenção, me brilhou o olho, foi essa oportunidade de me conectar fora do mercado do Distrito Federal. Então eu quero saber, o que é a Remax? A Remax é uma rede de franquias, eu digo que é um ecossistema focado no desenvolvimento dos profissionais e das imobiliárias que são associadas a ela. O modelo de negócio da Remax, a Remax foi fundada em 1973 por um senhor chamado David Liniger. É um cara que tem uma cabeça empreendedora fantástica. Eu assisti ele, estive na convenção da Remax em março agora, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E ele hoje deve ter 70 e alguns anos, não sei exatamente a idade do David Liniger, mas ele ainda está comprando empresas e investindo em novos negócios. Um cara que já tem um sucesso como ele tem e com uma humildade muito grande. Então, a Remax foi fundada com o objetivo de evitar que corretores que saíam de empresas, não é que evitar, atrair, corretores que se desenvolviam dentro de imobiliárias, que tradicionalmente saíam dessas imobiliárias para montar as suas próprias imobiliárias. Só que quando você monta uma imobiliária, você tem que administrar coisas que você não fazia antes, atuando só como corretor. O objetivo dele foi atrair os melhores corretores do mercado. Então, um dos pilares da Remax é Real Estate Maximus, é o máximo negócio imobiliário, e um dos pilares é a máxima comissão para o corretor. Então, era fazer com que os melhores corretores, ao invés de montar uma imobiliária, ele já tivesse uma estrutura para ele começar e continuar desenvolvendo o trabalho dele ali dentro. Isso é a essência da Remax.
Com o passar do tempo, a Remax deixou de ser... É como se fosse um coworking de melhores corretores de mercado. Com o passar do tempo, a Remax ela começou a se desenvolver cada vez mais, porque esse coworking começou a oferecer serviço para os corretores. Capacitação, desenvolvimento continuado, para que esses corretores que estavam ali associados pudessem gerar mais negócios cada vez mais. Tá? Então, esse modelo de negócio, onde o corretor tem a possibilidade da máxima comissão, onde ele é um sócio do dono da imobiliária, do dono da agência de corretores, ele consegue, nessa relação, oferecer uma máxima rentabilidade para o franqueado também. E claro que os melhores corretores do mercado oferecem o máximo serviço para o cliente. Então, esse é o tripé da Remax. Toda a nossa capilaridade hoje em mais de 110 países faz com que a gente consiga ter uma conexão muito forte para trabalhar com as melhores práticas do mercado imobiliário. Isso ajuda muito tanto o corretor como a imobiliária a ter melhores resultados. Tá? Melhores práticas, sistemas, ferramentas, treinamento. E é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Se você está se perguntando se a Remax faz sentido para você, se você tem uma imobiliária, se você deseja estar por trás de uma marca forte, a gente vai começar a entrar nesse assunto aqui agora. Mas antes eu queria falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar nesses detalhes, né? Se faz sentido para você entrar na Remax agora. Eu quero falar um pouco sobre as dores. Sim. Sobre as dificuldades, né? Porque a pessoa que tem hoje uma imobiliária, ela vivencia essas dificuldades. Sim. Que dificuldades você hoje no mercado... Aliás, eu quero saber dos números aqui em Brasília, da Remax, Perfeito. Mas antes disso eu queria que você me dissesse quais são as dores que você, nesses longos anos de mercado, percebe nas imobiliárias tradicionais que fazem um belo trabalho, estão aí, muitas resistem, né, às dificuldades. Sim. Mas como é que você vê essa dificuldade? Quais são essas Os dificuldades? principais desafios de uma imobiliária, e isso, para quem está no mercado imobiliário, entende, e de uma forma maior ou menor, ele tem esses desafios, são, do ponto de vista da imobiliária, ter uma equipe altamente produtiva, tá? Reter os melhores corretores. Então, ele conseguir atrair, ele conseguir reter os melhores corretores, para que ele não fique naquela de desenvolver a pessoa e a pessoa sai. Tá? Então, por isso que quando ela foi idealizada lá atrás, é exatamente para atrair os melhores. A dificuldade de previsibilidade, o que a gente ouve muito no mercado imobiliário, é que imobiliárias querem ter carteira de administração, carteira de aluguel, para poder ter uma receita recorrente. Por que eu entendo isso? Porque normalmente o processo da administração ele é um processo muito bem desenhado e muito e aplicado pelas imobiliárias. O processo da venda, o processo comercial não é tão bem desenhado, que dá ao dono da imobiliária ou mesmo ao corretor a previsibilidade que ele gostaria de ter. Tá? Então, previsibilidade de faturamento. Uma imobiliária que já tenha bons resultados, que tenha alguns corretores já bons, se você perguntar para ele quanto você vai faturar o mês que vem, ele não sabe essa resposta. Trabalhar para que ele saiba essa resposta, para que ele planeje isso e para que isso aconteça, ele execute as ações, é uma expertise nossa para a gente ajudar as imobiliárias a ter isso daí. Tá? Posicionamento de marca. Posicionamento de marca, muitas imobiliárias são antigas, têm uma história, são conhecidas numa determinada região, mas ela acaba sendo restrita a um reconhecimento regional, muito local. Tá? O mundo hoje é globalizado, então o reconhecimento da nossa marca, a gente precisa pensar o seguinte, como que a gente faz para que a nossa marca tenha alcance global? Segundo, mais um ponto também é ferramentas. Cada vez mais o corretor precisa e a imobiliária precisa de soluções de tecnologia para poder otimizar os trabalhos.
Porque produtividade tem a ver com otimização de tempo. Então, sistemas e ferramentas, se ele está dentro de um ambiente onde é compartilhado isso, você consegue ter acesso a ferramentas que sozinho ficaria eventualmente ou muito caro ou até inviável, tá? E o posicionamento digital. O posicionamento digital hoje é uma briga muito grande, seja nas redes sociais, seja numa plataforma de busca como o Google. O posicionamento digital é o que hoje o cliente está ali usando para poder procurar um imóvel, procurar uma imobiliária. E esse posicionamento digital precisa estar casado com as ações offline, com as ações de rua, porque a gente não vive no computador, a gente não vive na internet. A gente está muito tempo lá, mas a gente tem que ter essa vinculação, esse casamento. Então, essas são os principais desafios de uma imobiliária, tá? A gente costuma, pela nossa experiência, a gente costuma entender a necessidade da imobiliária e costuma agir para corrigir aquilo mais rapidamente. E quando a gente faz uma conversão de uma imobiliária para uma franquia da Remax, a gente consegue gerar muito mais resultado para o franqueado. Você fez um diagnóstico fabuloso. Eu percebo isso como cliente. Sim, né? Perfeito. A minha área de atuação é o Núcleo Bandeirante, Parkway, é onde eu atuo, é onde Sim. eu vendo imóveis, eu conheço aquela cidade na palma da minha mão, Sim. conheço todos os detalhes de lá. É por isso que eu atuo como corretor de imóveis lá, nessa região. E isso é um grande diferencial, Wellington, porque o corretor precisa ser posicionado, ele precisa dominar a região onde ele atua. Mas hoje ele precisa estar conectado com outros especialistas que são posicionados. É uma visão clara, muito objetiva a sua. E nesse aspecto, como cliente, muitas vezes eu já entrei em imobiliárias. Sim. E você percebe que o foco das imobiliárias, de fato, é o que você disse, aluguel. Né? Você não vê ali algo organizado, né? Sim. Para a venda de imóveis, para receber o comprador. Sim. Né? E muitas vezes você tem a sensação de que você está pedindo um favor. Em alguns aspectos, né? Sim. Então é um diagnóstico assim muito claro, objetivo, óbvio dessa quantidade de tempo que você tem no mercado. Mas agora eu quero saber, você trouxe aqui, nós olhamos aqui os problemas, as dores, as principais dores, né, do mercado imobiliário, Sim. das imobiliárias, né, dos problemas que tem de manter um corretor. Sim. Né? Como a Remax pode ajudar o dono de uma imobiliária que está nessa situação? A Remax é um projeto de liderança, não é um projeto necessariamente ou exclusivamente de mercado imobiliário. O que eu falo para um franqueado é que o trabalho dele, quando é uma conversão, que o dono da imobiliária já é um player de mercado, que tem conhecimento técnico de mercado imobiliário, né, com bastante tempo, eu digo que para ele ter um time, ele precisa se desenvolver como liderança, como líder. A relação do corretor com uma imobiliária não é uma relação de subordinação. Aliás, hoje nem nas empresas mais isso é uma verdade, porque essas gerações mais novas, elas não aceitam mais aquela ideia de comando e controle que era comum antigamente nas empresas. E quando é uma relação de parceria, como é uma relação entre um corretor e uma imobiliária, onde o corretor se torna associado àquela imobiliária, ainda mais a necessidade do dono da imobiliária se desenvolver como um líder, tá? Onde ele consiga atrair e reter os corretores. É uma questão de entender de gente, é uma questão de entender a necessidade do corretor. O dono da imobiliária, para que ele tenha mais corretores, o foco dele com os corretores não é a meta dele, é individualmente com o corretor, entender a necessidade do corretor, definir com ele a meta que o corretor precisa para suas necessidades básicas, para o seu negócio enquanto empresário. O corretor tem que ser um corretor empresário,
no mercado imobiliário e, inclusive, para os seus desejos, para os seus sonhos. Então, a meta quem vai determinar nunca deve ser o dono da imobiliária, nunca é a imobiliária. A imobiliária tem a sua meta, mas para ela atingir a sua meta, ela precisa atingir com a soma das metas dos corretores que estão ali e ela verdadeiramente ajudar o corretor a atingir seus resultados. Então, essa é a primeira dica que eu dou para um dono de imobiliária. Se desenvolva como líder. Crie uma cultura na sua empresa. Uma cultura onde as pessoas gostem de estar lá, gostem de trabalhar ali, associado ali, de conviver, de estar dentro de um ambiente de alta produtividade. Quem é altamente produtivo não gosta de estar junto de quem não está comprometido com o próprio negócio. Então, crie essa cultura de parcerias, crie essa cultura de fazer mais negócios, compartilhando o estoque, o que tiver, compartilhando informação. Crie um ambiente onde as pessoas se sintam bem. E isso vai fazer com que você vai atrair e isso vai fazer com que você vai ter uma capacidade de retenção ainda maior dentro da sua empresa. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de corretores, o corretor é o dono do negócio dele, ele tem aquela estrutura como um apoio para ele. É isso que o dono da imobiliária precisa, né, organizar dentro da sua empresa. Eu entendo que a Remax é evidente, né? Você não vai abrir tudo aqui para a gente, né, Leonardo? Porque tem o segredo do negócio, claro. Eu brinco que o segredo é não ter segredo, então não tem problema. Não tem problema. Eu digo que, claro, um franqueado que deseja dar esse passo importante de mudança, de profissionalizar, de ter uma marca forte por trás, de ter toda essa expertise por trás, né? Ele entende isso, né? Então, hoje, dá aqui uma dica. Sim. Você sinalizou aí uma forma de manter os corretores, né? Sim. Manter os corretores na imobiliária. Sim. Né? Que outra coisa diferenciada, né, que você entende que a Remax realiza, que faz com que ela saia na frente de todas as demais imobiliárias e atraia cada vez mais e mais corretores? Aqui em Brasília nós estamos em que número? Hoje são 300 pessoas. Então, é muita gente. Então, o que me dá um diferencial que faz com que a Remax atraia, seja esse jardim que atrai todas as pessoas para visitar e querer ficar ali? A primeira coisa que é o corretor ser o centro desse negócio. Então, o que a gente observa é muitos corretores bons, muitos corretores hoje trabalhando até de forma independente, não estando associados a nenhuma imobiliária, às vezes não tem nenhuma estrutura, não tem um escritório para atender o cliente. E a gente ouve falar, não, mas não precisa, eu vou no cartório, eu sento num café. Quando a gente fala em profissionalismo, quando a gente fala em empresa, eu acho que é muito importante você ter uma estrutura onde o cliente sinta que, caramba, aqui é uma empresa séria, tá? Então, o foco em dar o suporte para o corretor, em mostrar para ele o treinamento que a gente tem de forma recorrente. Não tem nenhum jogador de futebol que seja bom jogador de futebol que não treine todo santo dia. Não tem nenhum... Hoje, até na medicina, que antigamente não existia, hoje tem bonecos, tem simulação em medicina. Então, hoje, as pessoas, o médico, ele antes de operar, abrir um paciente, ele vai operar um robô, um boneco. Então, essa mentalidade de capacitação continuada, de treinamento, de desenvolvimento contínuo, ela é muito forte dentro da Remax. E quando o corretor de mercado entende que ali dentro ele vai ter ajuda, aí a gente consegue atrair as pessoas. Qual que é o nosso desafio? As pessoas sentarem para tomar um café com a gente. Eu já tomei café e mostrei as ferramentas. E outra coisa que é muito importante. O petróleo de hoje são dados. As empresas que vão se destacar daqui para frente, cada vez mais são empresas que têm base de dados, o tal do Big Data,
para poder gerar resultado e fazer gestão. Quando você está sozinho, você costuma ter os seus dados ou de alguns amigos mais próximos ou parceiros de negócio mais próximos. Quando você está dentro de uma rede que tem informação estruturada, esses dados são de acesso a todos. Então, o corretor que entra na Remax, ele sabe por quantos imóveis que foram vendidos por toda a rede foram vendidos mais recentemente. Isso ajuda na precificação, numa captação mais assertiva. Isso vai ajudar na velocidade de vendas. Para você ter uma ideia, a gente, em março, os imóveis que foram vendidos em março foram vendidos com média de 112 dias na Remax. Em abril, essa média caiu para 97 dias. Em maio, ela caiu para 92 dias, os imóveis vendidos em maio. Tá? Por que isso? Porque a gente retroalimenta, todos os imóveis vendidos são utilizados numa análise comparativa de mercado para poder ajudar na precificação do imóvel. Quando a gente pega informações do mercado, eu tenho visto que a média do tempo no mercado tem sido em torno de 5 meses e meio. Isso dá aí 160 dias. Então, daqui a pouco a gente está fazendo as vendas na metade do tempo do que o mercado faz. Então, isso é muito importante, porque enquanto a gente está... E aí são as métricas, na Remax, a média é de 2 transações, enquanto a média do mercado é de 1 transação. É exatamente isso. A gente vende um imóvel no mesmo tempo que as pessoas do mercado vendem um imóvel. Tá? Então, isso é alta produtividade. E tem imobiliária que sequer sabe a quantidade de imóveis que vendeu no ano passado ou 6 meses atrás. Não tem a informação, não tem o controle, não tem a informação, não tem dados, não faz gestão. A gente sem número. Eu voltei lá atrás assim, eu adoro números, eu me debruço sobre números. Para quê? Para eu também levar essa informação também um pouco mais mastigada, né, com uma análise para a nossa rede. E a gente compartilha isso internamente. E eu tenho até o seguinte, não tenho problema de compartilhar para fora, porque isso são análises de passado. O que a gente usa dessa análise de passado é o que a gente precisa fazer para o futuro para poder a gente ficar melhor. Então, essa é a vantagem de estar dentro de uma empresa, desse ecossistema, que é o ecossistema da Remax, onde a gente tem encontros para poder trocar informação, onde a gente faz acompanhamento e dá suporte aos nossos franqueados. Eu já tive conversa com um dono de imobiliária que eu convido sempre para tomar café, trocar ideia, entender. E aí eu apresentei um pouco das ferramentas que a gente tem e a pessoa falou assim, eu não imaginava que era tudo isso. Então, eu convido você que tem uma imobiliária, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Eu quero ajudar você a ter resultados melhores. E é engraçado, né? Porque eu analiso, sempre antes de entrevistar, conversar, né? Antes de ser corretor, também sou jornalista. Sim. Eu analiso um pouco a história, a rotina do entrevistado. E analisando as suas redes sociais, você respira Remax o tempo todo. Sim. Você está caminhando, você fala ali algo importante, você no café, você faz reuniões diárias. E isso é uma demonstração clara de que a pessoa que decidir optar pela Remax, né, como franquia, tem ali uma pessoa forte por trás aqui em Brasília, né, e todo um ecossistema, né, e é sobre isso que eu queria falar com você agora. Afinal de contas, a pessoa agora, quem está nos assistindo, percebeu, poxa, isso faz sentido para mim. O que o Leonardo disse, ele falou das dores que eu sinto, ele falou exatamente daquilo que acontece na minha imobiliária. Sim. Eu queria tomar um café com o Leonardo. Quais são os passos aqui, né, para essa pessoa, para esse primeiro contato desse namoro e tal, né, com a Remax, até ele se tornar um franqueado? A minha agenda é aberta. Hoje eu estou presente nas redes sociais todas. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, onde pode me mandar um direct e a gente vai conversar.
na minha bio do Instagram tem um link que você consegue agendar um horário bloquear a minha agenda e agendar uma videoconferência de meia hora para a gente bater um papo. E se for o caso, a gente avançar para uma conversa presencial também. Então, eu estou, de fato, muito aberto para conversar, entender a necessidade das pessoas e ajudar nesse momento. Adoro café, eu vivo em cafés, sempre procurando algo diferente. O pessoal brinca que o meu escritório é ali na 115 Sul, então ali tem alguns cafés, o pessoal brinca que ali são as filiais, né, da regional. E assim, o que eu convido vamos marcar um horário, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Eu acho que quando você se encontra com uma pessoa e os dois compartilham as ideias, ninguém perde nada. Todo mundo sai mais enriquecido daquela conversa. É um projeto bastante ousado, o projeto da Remax. Você me falou de... eu respiro Remax. Eu sou dono da Remax. O senso de dono das pessoas que são associadas à Remax é muito forte, porque eu não trabalho para ninguém. A Remax trabalha para mim. A Remax me ajuda a ser quem eu sou hoje. A Remax me abriu muita porta quando eu tive em vários locais, em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu tenho amigos que eu fiz por conta da Remax, que têm experiência do mercado imobiliário, fora do Brasil, na Argentina, na América Latina inteira. Tem master franqueados também de lá que a gente, numa troca de WhatsApp, num telefone, a gente se conecta. Na Europa, várias pessoas, Itália, Portugal, Estados Unidos, então. Então, essa rede de conexão que a Remax propicia é o que ajuda a eu desenvolver e eu ter, né, toda essa expertise do mercado imobiliário, não só dentro da Remax, mas de uma forma global, inclusive olhando para o futuro e imaginando o que vai acontecer aqui, porque algumas coisas já aconteceram em mercados mais maduros do que o nosso. O mercado imobiliário do Distrito Federal ainda precisa se aprimorar, tem bons players no mercado, tem pessoas extremamente capacitadas aqui, dentro da Remax, fora da Remax, mas a gente ainda tem uma oportunidade gigantesca de abraçar, né, e melhorar bastante ainda esse mercado. Ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. Entre a minha percepção como dono de imobiliária, por exemplo, você dono de imobiliária, a pessoa decide, tem essa conversa com você, ele amou o café que tomou com você. Na sua perspectiva, existem vários fatores, existem coisas relativas, né, que podem fazer uma coisa, ele implementar mais rápido ou mais lento, tem um processo de transição. Mas, em média, quando ele decide isso, quando ele seta com você, percebe com você que faz sentido para ele o negócio, enfim, que tempo você calcula que ele poderá ter ali aquela fachada Remax lá na imobiliária dele? Para esse processo de conhecimento mútuo, da gente entender que essa pessoa tem um perfil e a gente poder apresentar isso, pode girar em torno de 30, 45 dias. Olha só. Entendeu? Então, assim, é muito rápido quando a pessoa sentou e, caramba, é tudo isso que eu quero. Se a gente falasse, na primeira sentada, a pessoa falar, é exatamente isso que eu estava procurando, isso vai ser em torno de 15 dias, 20 dias. Mas onde a gente vai formalizar o contrato, e aí a pessoa pode começar a programação visual da agência, da unidade. Geralmente, quando é uma conversão, a gente precisa pensar junto com o dono da imobiliária como que ele vai fazer a comunicação para o cliente dele. Porque não é que ele vai sumir, ele vai evoluir, ele vai mudar, ele tem uma marca que é consolidada. Aquela marca precisa ser associada a uma outra marca que tem uma relevância global. Não dá pra gente... Quando a gente coloca no peso, na balança de valores de marca, não tem nem comparação. E o objetivo não é, nós somos mais, valemos mais. Não, ele tem o valor dele porque ele tem uma relevância local
onde ele é conhecido ali localmente. Como que ele associa essa marca? Agora a gente é Remax. Então é um processo de comunicação aos clientes, internamente também, mostrando que a conversão vai ser muito bom para todos, muito bom para o corretor que está lá dentro, para que ele aprenda a fazer captações mais bem precificadas, para que ele trabalhe com captações com o conceito da representação, porque isso traz valor para o trabalho dele, e aí isso impacta inclusive nos honorários que a gente cobra, né, que o profissional passa a cobrar. Impacta na previsibilidade, impacta na oportunidade de ter todo um estoque da rede à disposição dele para poder vender em parceria, com uma condição, eu diria que bem melhor do que a condição que a gente observa no mercado. Porque a dificuldade das parcerias no mercado é o fato de um mercado hoje no Distrito Federal não trabalhar com o conceito de representação e exclusividade. Tá? Então, eu tenho um imóvel, o outro tem um imóvel, todo mundo tem o mesmo imóvel, então para que eu vou fazer parceria? Então, a mentalidade da parceria não é fomentada. E quando a gente trabalha com esse conceito da representação, cada um tem as suas representações e vai representar os seus clientes compradores, e aí vai fomentar muito mais negócio. Então, isso impacta no tempo de venda também. São vários aspectos que são evoluídos ou que a gente ajuda a melhorar, né, dentro de uma imobiliária. Bom, eu tenho certeza que agora, certamente, né, os seus olhos brilharam para essa possibilidade de ter corretores por um longo tempo na sua imobiliária, ter aí todo um ciclo de organização interna, ter toda uma estrutura interna, né, junto com a Remax. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Leonardo aqui embaixo na descrição do canal, vou passar aqui pelo canal também, para que você também possa conversar com o Leonardo Guerra. Leonardo, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Nada, obrigado você pela oportunidade da gente bater esse papo. Para conversar de mercado imobiliário, eu estou sempre aberto. Quanto mais pessoas a gente se conectar, melhor. E também estou sempre à disposição. O que você precisar, pode contar comigo. Muito obrigado. Um abraço, até o nosso podcast.